Santa Mônica Imagem disponibiliza a você exames de ressonância magnética em equipamentos de última geração. Magneton Aera XQ45 Digital, 48 canais com maior abertura. Santa Mônica Imagem, comprometida com você. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Olá, nós estamos chegando para o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o apoio da Unimed Erechim. Na hora de cuidar da sua saúde, fazer os seus exames de rotina, a Unimed possui planos de saúde, possui laboratórios, possui o Hospital Unimed, possui convênios com hospitais para te dar todo o conforto e segurança. Então, entre em contato com o 3520-6100 e faça o seu plano de saúde Unimed Erechim. E também aproveite os benefícios das farmácias Unimed Erechim. Hoje nós vamos falar de um assunto que é extremamente importante, é a saúde mental materna. E para a gente conversar sobre este tema está conosco o Dr. César Augusto Detoni, que é diretor de educação da Unimed Erechim, acompanhado da psicóloga do Serviço de Medicina Preventiva da Unimed, a Raiele dos Anjos Longo. Bem-vindos à TV Erechim mais uma vez para a gente falar desse assunto extremamente importante. Doutor César, por que a gente precisa tocar nesse assunto da saúde mental materna? Porque é um tabu. É um tabu. É um tabu para o tipo de cultura que nós vivemos hoje. Tudo que se fala em saúde mental é tabu. E acho que quando você tem questões de saúde mental envolvendo mulheres jovens que são mães ou futuras mães, potencialmente mães, isto não está apenas afeto à pessoa em si, certo, mas está afeto ao concepto, se ela é uma gestante, ou ao bebê que vai nascer, ou que nasce e está sendo cuidado por esta pessoa. E todos os estudos mostram, isso tem não muito tempo, mas também não é tão novo assim, evidências de que é altamente provável que bebês nascidos de mães deprimidas ou cuidados por mães deprimidas, com mães que têm transtornos afetivos, transtornos emocionais, terão mais dificuldades futuras, terão mais propensão. Eu atendi ontem mesmo um menino de 16 anos com um quadro depressivo que me procurou porque eu já tratei da sua própria mãe, que ainda toma medicação, e que teve depressão quando esse menino era um bebê. Certo. Então, a probabilidade de um ser humano ter depressão aumenta muito quando ele é filho de uma mãe que teve depressão ou tem uma avó que teve depressão. Há uma tendência familiar que não é genética, mas sim epigenética. Então, quando eu estou cuidando de uma mãe, eu estou cuidando dos seus filhos, que eu estou cuidando do seu filho, eu estou cuidando dos seus netos, porque eles também terão repercussão sobre as gerações futuras. Então, sempre que eu cuido disso, eu estou cuidando de duas pessoas simultaneamente e estou cuidando de outras pessoas que seguramente ainda não têm a possibilidade, né, não estão aí, mas poderão vir no futuro descendentes dessas pessoas. Algumas mulheres acabam ficando depressivas, irritadas, justamente porque não conseguem engravidar. E isso acaba gerando dentro do organismo uma série de emoções que elas precisam aprender a lidar. Nem todas conseguem. De que forma a psicologia entende tudo isso? Bom, existe uma cultura, assim como o doutor vinha abordando, né, de associar a figura feminina ao materno. Eu tenho trabalhado muito em consultório que a mulher tem o dom do cuidado, né? Ela tem essa habilidade, a mulher é apta a maternar, tendo filhos ou não. Sempre tenho dito isso. Então, existe uma pressão cultural, às vezes familiar, são coisas que o casal deve conversar sobre tanto condições clínicas dessa mulher de maternar, quanto
a própria escolha dela, né? Porque depois a própria gestação, a maternidade, em si já é um fator de risco para questões de saúde mental, né? O Winnicott, que é um estudioso da área, um autor que a gente tem, ele vinha fazendo estudos a respeito lá nos anos 60, 70. Então, a gente entende que o próprio processo da maternidade, ele torna a mulher mais propensa a desenvolver questões de saúde mental. Então, se existe já algum sentimento dúbio em relação a isso, alguma ambiguidade, existe uma propensão maior de gerar sofrimento, e quando a mulher não consegue de fato maternar, também ela deve receber uma atenção, né? As mães que acabam, porventura, perdendo seus bebês também. Então, esse movimento de trabalhar a saúde mental materna, ele é muito amplo, ele vai abraçar todos esses públicos, entendendo que uma mulher que tem condições de saúde mental, de fazer as suas escolhas, de maternar de uma maneira saudável, vai devolver filhos saudáveis para a sociedade, e a mulher que tiver bem trabalhado isso em si, nós temos que lembrar que ela também é um indivíduo, né? Que ela merece ser feliz e deve trabalhar a sua saúde mental, buscar ajuda sempre que necessário. E quando acontece da mulher engravidar sem ela querer e ter esse filho sem ela querer também, isso causa alguns transtornos. Sim, é por isso que estamos aqui ofertando, né, esse suporte, nós como Unimed também, para que a gente possa ressignificar algumas coisas dentro de nós, né? O porquê que esse sofrimento está associado ao maternar, né? O que a vinda dessa criança significa para essa mãe? E essa palavra ressignificar, ela é tão utilizada dentro da psicologia, muito bonita, e de fato é uma das coisas que a gente trabalha para que essa mãe possa trabalhar esse sentimento de rejeição ao feto, que a gente sabe que existe uma série de consequências depois, né, para essa criança, para que ela possa vir a esse mundo da forma mais saudável possível, né? Isso também é uma questão de saúde pública. A gente vai conseguir prever, rastrear muitos transtornos mentais a partir do cuidado dessa mãe ainda no período da gestação. Doutor, durante o período aí de gestação, já é possível perceber quando uma mulher vai ter uma depressão pós-parto? E por que algumas têm e outras não? Bom, a primeira coisa que eu queria dizer é que as pessoas que estão nos assistindo guardem consigo que nós não partimos de nenhuma premissa de perfeição. Com certeza. Não existe maternagem perfeita, parentalidade perfeita, isso não existe. Então, ninguém vai cuidar maravilhosamente dos seus filhos. Não existe esse ser humano. Esse ser humano nós estamos sonhando com ele, estamos idealizando. Construindo melhor, exatamente. Ser melhor. A gente tem que se preocupar com a melhora, com fazer o melhor possível. Então, não é esse o ponto de partida e nem o objetivo que a gente tem. A gente tem no sentido de entender um pouco esta questão da humanidade que a gente vivencia. É provável, por exemplo, que alguém que tenha uma história de depressão na família, que tenha uma história de depressão materna, tem mais chance, obviamente que vai ter mais chance. Certo. Existem vários fatores, por exemplo, a ausência de parceiro, um parceiro negligente, ausente, pouco apoiador, pouco afetivo, uma gestação às vezes indesejada, mas o que a gente se propõe? Por exemplo, eu posso ter uma gravidez que eu não queria, posso não ter desejado, mas assumi isso e levei isso adiante. E o que a gente precisa trabalhar? É para que as pessoas não tenham, além dessa dificuldade, mais dificuldades futuras, que é a culpa. A culpa é absolutamente improdutiva, totalmente, e destrutiva para ambos. Porque ela vai minar exageradamente a relação dessa mãe com o seu filho, porque ela vai fazer muitas coisas por culpa e às vezes coisas inadequadas, para tentando fazer reparo daquilo que ela não precisa reparar. Porque é absolutamente natural hoje para uma mulher, às vezes, engravidar sem ela ter o desejo, sem ela ter planejado. Isso é o melhor? Não, não é o melhor, mas também não é o fim do mundo. É isso que as pessoas têm que se dar conta. E que isso pode, diante de apoiamento, diante de psicoterapia, etc., ressignificar coisas, se aliviar de sentimentos negativos que viriam posteriormente, entre eles a culpa, que é horrível, isso não é bom, está me entendendo? E é por isso que a gente faz todo esse movimento, para mostrar para as mães que ninguém tem que temer absolutamente nada, ninguém tem que ter vergonha de nada, ninguém tem que ter culpa de nada. Somos apenas humanos
imperfeitos, com imperfeições, aliás, muito grandes, ou seja, somos muito menos do que poderíamos ser como humanos. Por quê? Por causa de toda essa circunstância social, porque todos nós somos produtos do ambiente onde vivemos. E a gente sabe que a nossa sociedade ainda deixa muito a desejar, ou seja, ela ainda vai ter seres humanos muito aquém daquilo que poderíamos ser. Pois é, Raeli, por que algumas mães, após o nascimento da criança, ali, aquela criança que é um ser inofensivo e dependente do cuidado da mãe, do pai, dos familiares, muitas mulheres acabam agredindo, pais violentando, enfim, fazendo maldades com aquela criança que é injustificável para a gente que é uma pessoa normal e se coloca no lugar do outro. Por que acontece isso? A gente tem trabalhado dentro da psicologia os conceitos de patológico e não patológico, né? A gente precisa associar alguns desses comportamentos, principalmente voltados no período do pós-parto, da primeira infância da criança, buscar entender o que dentro da saúde mental a gente consegue rastrear como patológico, né? Que é o que a gente está trabalhando aqui hoje. Então, dentro de alguns quadros de transtornos mentais, a gente consegue entender alguns comportamentos, né? Agressivos, enfim, a violência. Claro que podem existir alguns fatores socioeconômicos que interferem, né? Mas que, claro, dentro de um tratamento adequado, dentro de um processo de autorreflexão, dentro desses movimentos que a gente tem proposto para que as mães se avaliem, se reconheçam, que as famílias possam estar dando esse suporte também para essa carga que acaba ficando muito sobre a mãe, né? A família também tem esse papel de avaliar, de acompanhar, de buscar prestar o devido suporte. A gente tem órgãos protetivos à criança hoje também, buscar remediar da melhor forma possível. A gente tem dito que a prevenção para a criança se acontece no período da gestação. Mas para a mãe, né, eu ouvi em alguns momentos até o Dr. Detone trazer, né, já está tarde, porque a mãe já é uma adulta, ela já está ali vivenciando. Então, sempre o indivíduo a gente vai conseguir mudanças de fato no período da primeira infância. Então, a gente ainda tem condições de auxiliar essa criança a ressignificar, retomar alguns caminhos e buscar exercer uma vida adulta funcional, né? E com essa família, buscar entender o que dentro do patológico ou do não patológico que a gente consegue tratar com a psiquiatria, com a psicoterapia, com a medicina de forma geral, com a saúde, né? Então, o que a gente consegue tratar e ofertar a essa criança qualidade de vida, né? Funcionalidade para a sua vida adulta. Verdade. Hoje parece que a maternidade, doutor, se tornou um fardo para algumas mulheres. Ela sobrecarregou as mulheres. Elas estão mais sozinhas? Elas estão sem aquela rede de apoio? O que está acontecendo? Cultura. Nós criamos uma cultura que é absolutamente não adequada hoje para as mulheres que querem ser mães, né? A gente criou uma cultura inadequada. O grande problema que a gente tem que deixar claro é que quando eu tenho um estado emocional, eu tenho uma química dentro do meu corpo que se modifica. Eu tenho hormônios, eu tenho cortisol, eu tenho adrenalina, eu tenho substâncias que são absolutamente prejudiciais ao desenvolvimento do bebê e do cérebro do bebê. Então, é isso que a gente quer hoje quando tu fala em fazer um curso para gestantes ou para futuras gestantes, para ajudá-las a compreender o quanto o próprio cuidado de si, a busca de ajuda precoce com terapia, com às vezes medicação, pode evitar. Sim. Mas nós estamos falando aqui basicamente em depressão, mas e os outros estados de ansiedade, os estados de estresse gerados do trabalho, gerado pelas dificuldades socioeconômicas, gerado por relações difíceis no trabalho, no ambiente de trabalho, por pressões, por assédio. Existe um contexto todo que permeia esse estado emocional da mãe. Mas tem que entender que o estado emocional não é uma coisa fantásmica. O estado emocional, ele tem uma tradução química no corpo da mulher, no cérebro dela, no sangue. E este sangue permeia, esse sangue anda pelo bebê. E ele vai levar ao bebê essas condições de adversidade, provocando mudanças inclusive na sua epigenética, em expressões de genes de funções futuras que vão ser prejudicadas.
Eu tenho um sonho de falar, inclusive vou deixar um desafio, sobre a violência. Por exemplo, a predisposição a comportamento violento, ela está ligada basicamente a fatores gestacionais. Estas pessoas, depois, esses bebês expostos a ambientes adversos, vão desenvolver comportamento violento. Não é todos eles que desenvolvem quando tem aqui fora no mundo situação de adversidade, de violência, de negligência, que vão se tornar violentos. São os que tiveram fatores de predisposição. Então é lá na gestação que eu tenho que prevenir, para que aqui fora na vida, que não é fácil hoje, eles tenham menos tendência a desenvolver esses transtornos de comportamento violento, esse comportamento que a gente tanto hoje vê por aí, que a sociedade está rodeada. Então, cuidar precocemente desses seres humanos em desenvolvimento, para a gente fazer isso tem que cuidar de quem está gestando, né, e de preferência da rede de apoio que esta gestante dispõe. O grande problema hoje que leva a isso que tu colocaste na pergunta é o enfraquecimento das redes, a solidão da mãe e a exposição cada vez maior a ambientes adversos, a ambientes geradores de ansiedade, geradores de raiva, enfim, de sentimentos ruins, porque a sociedade toda é assim. Você vai para um emprego, você está competindo, você tem um chefe que não te respeita, você tem um colega que não te respeita, você é humilhada pela sua condição de mulher, você é humilhada pela condição de mulher grávida que não está conseguindo, às vezes, desempenhar adequadamente a sua função. Então, tem todo um contexto social que precisa ser revisto. E eu acho que o primeiro passo é mostrar para as mulheres que elas são vítimas disso, que elas precisam fazer alguma coisa, e isto sozinhas, obviamente, elas não vão fazer mudar nada. Com certeza. Nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde, a gente vai fazer um pequeno intervalo e já retorna. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada, Somatom Perspective Dual Energy, 128 canais, demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica, comprometida com você. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o oferecimento do Master Supermercados. Então, na hora de cuidar da sua alimentação, o Master possui produtos de excelência para que você tenha uma boa nutrição, uma boa qualidade de vida. E também na hora de realizar os seus exames de imagem, Santa Mônica Imagem. Hoje nós estamos falando sobre saúde mental materna. Este assunto que é extremamente importante e que precisa vir à tona dentro das próprias famílias. É necessário conversar diariamente ou semanalmente sobre este tema com a nossa família. Raiele, costumeiramente se diz que quando nasce uma criança, nasce uma mãe e, obviamente, nasce um pai junto. É uma construção, isso é correto? Justamente, a gente tem trabalhado na ideia de que esse vínculo é uma construção. Essa mãe vai aprender a ser mãe a partir dos cuidados com o seu bebê, com as necessidades que ele vier a apresentar individualmente, né? Da mesma forma o pai. Vinha assistindo um documentário que fala sobre a ativação de algumas funções da amígdala do cérebro
quando quando o bebê nasce, e a partir daí a mãe começa a ter um sono mais leve, né? Ela acorda mais facilmente com o choro do bebê. E o pai que participa de forma ativa no cuidado, ele também tem ativação dessa amígdala. Mas só se ele fizer esse envolvimento, porque como o processo biológico não ocorre no seu próprio corpo, se ele ficar alheio, isso não acontece. Então, hoje a gente já tem alguns estudos de mudanças neurofisiológicas, neurobiológicas que ocorrem no corpo do pai também, mas a partir da participação do cuidado do pele a pele, do toque com essa criança. Então, sim, eu vejo que quando a gente tem essa estrutura familiar, né, é uma conversação, né, uma construção que o trio ali tá realizando, e aí a gente tem mais chances de que seja uma troca de sucesso, né? Um convívio que vai gerar saúde para essa família. Claro, a gente tem as outras configurações, a mãe que acaba tendo que cuidar sozinho, muitas vezes o pai sozinho, são outras configurações e que com mais tempo a gente vai poder explorar, né? Com um tempo maior, trazendo cada vez mais estudos, mas a gente tem convidado muito as mães, as famílias que reflitam sobre o assunto e busquem a partir da sua realidade, né? Da sua individualidade, as respostas para as necessidades que vem apresentando. Com essa chegada aí da facilidade que a gente tem ao acesso à informação, muitas mulheres buscam através da internet um curso de gestante, processos de como vai amamentar, enfim, como vai trocar uma fralda. Então, mudou-se muito essa configuração. O curso de gestante da Unimed vem justamente para orientar da forma certa todas essas funções da mãe, do pai, da família na criação dessa criança? A preocupação inicial que a gente tem é com a fase da gestação, mas a gente já está colocando, por exemplo, para essas mães que nós no futuro, talvez os seus filhos, quando estiverem preparando-se para serem pais, exercício de parentalidade, eles vão se preparar talvez com 1 ano, 2 anos de antecedência antes da gravidez. Sim. Porque se sabe hoje que a qualidade de vida, a alimentação, o uso de tabaco, o uso de álcool, o uso de drogas e outras coisas vão interferir na formatação daquele espermatozoide, daquele óvulo que vão compor esse ser humano futuro. Certo. Então nós já estamos hoje antevendo e já falando nisso, que nós... Aonde vamos começar a trabalhar? Na infância, era na adolescência, foi para a infância. Agora estamos indo para os bebês. Já estamos indo para a gestação, não. Estamos indo para o gene, para o DNA que está sendo formatado, compondo aquela célula, aquele gameta que vai gerar o ser futuro. Porque ele já traz, já se sabe isso, que ele já traz muitas deformidades, muitos problemas, ou muita saúde, depende de quem está formando construindo esse gameta, esse óvulo ou esse espermatozoide. Então, não estamos mais preocupados somente com saúde materna, estamos preocupados também com saúde paterna, porque a genética é de 2, é meio a meio que vai formar esse futuro ser. Então, tem uma carga hoje chamada epigenética também aí. O que eu queria dizer, o que está se avaliando muito nessa questão da maternidade, da parentalidade, da paternidade, é de que o bebê não é um ser inativo e cada vez mais ele, nesse processo, é visto como um ser extremamente ativo no processo de desenvolvimento dele. E ele é capaz, sim, extremamente capaz de interagir e ter atitudes, fazer coisas que estimulam os adultos a ter atitudes boas ou ruins, às vezes. O bebê tem uma capacidade que cada vez mais é reconhecida. Os estudos mostram, por exemplo, que um bebê de 2 dias, que é o que se espera, as primeiras 24 horas, para depois estudá-los, para deixar esse período de 24 horas ele absolutamente tranquilo, mas se estudam bebês e eles interagem e já têm capacidade, com 24 horas, de imitar adultos. Pois é, porque na nossa época, eu digo na nossa porque eu já passei dos 40, a gente vivia cheio de roupa, coberto, não abria os olhos, não tinha muita expressão. E hoje um bebê tem, o que mudou na genética para ele ser tão para frente assim, tão evoluído? Nada. A genética não mudou nada. O que mudou são os conceitos. O que muda é a
cultura, ou seja, o conhecimento vai mostrando que nós devemos nos transformar e mudar o jeito de cuidar. E mudar o conceito que a gente tem desse bebê como um ser inerte, como se fosse um papel branco onde nós vamos escrever o que ele vai ser. Ele também tem as suas opções, as suas decisões, mesmo como um bebezinho de 3 dias, de 5 dias, de 8 dias. E a alimentação do bebê é praticamente leite no início. No início da sua vida, é o leite materno. Materno. Algumas mães preferem deixar um pouquinho de lado, amamentar até os 6 meses e achar que já está o suficiente. É o suficiente mesmo? Temos que trabalhar naquela questão até os 2 anos? Quanto mais, melhor. Isso é definitivo. E o leite materno não vai apenas como um grande alimento, como um fornecedor de anticorpos, de produtos alimentares essenciais para o desenvolvimento do bebê. A amamentação é um complexo ato de relação de intimidade profunda entre a mãe e o bebê. E isso envolve afetividade, sexualidade, envolve capacidades futuras de desenvolver quando a mãe amamenta nesse bebê, muitas capacidades de relacionamento, de vínculos afetivos profundos. Se fala muito hoje em ocitocina, tudo envolve ocitocina. Hoje de manhã mesmo eu estava vendo um recado sobre a amizade. E aí os estudos mostram que quando você tem relações de amizade com as pessoas com quem você estabelece esses vínculos, isso depende da ocitocina que você é capaz de produzir e de como o seu cérebro trabalha com a ocitocina. Se você não tem esse treinamento nos seus primeiros anos de vida, você vai ter dificuldade em ter amigos, em fazer vínculos afetivos profundos, relações estáveis, porque você não foi preparado para isso. Então, a amamentação engloba um complexo de coisas, de significados que vão acontecer no cérebro do bebê. Se você puder manter até 1 ano, seria assim o mínimo que se esperaria. 2 anos... Claro que depois de 1 ano você vai introduzindo outros alimentos na vida dele. Mas se sabe, por exemplo, que a não amamentação, o uso de alimentos alternativos, leites alternativos, etc., precocemente introduzidos, são grandes responsáveis hoje por alergias alimentares futuras, distúrbios digestivos na vida adulta, que a medicina ainda não consegue entender, mas cada vez mais está relacionando com esses transtornos da alimentação, essas mudanças propostas. O ser humano tem uma capacidade enorme de se adaptar com todas as coisas. A gente conhece histórias de crianças que sobreviveram mamando em lobos, mamando em cães, né, em cadelas, ou seja, se adaptaram com leite, se adaptaram, mas viraram cães. É verdade. Né? Porque nós somos humanizados pelos modelos que nos cercam, e aí nós vamos aprendendo a nos tornar humanos. E aí a cultura tem um poder terrível sobre isso. Então, a amamentação não é só comida, é muito mais do que comida. Talvez a gente podia dizer que tem muita comida afetiva, muita comida emocional envolvida nisso quando eu amamento no peito. Raieli, quais são as formas de prevenção da depressão pós-parto e a promoção de uma maternidade mais saudável? A gente vem falando que existe uma labilidade emocional que já é esperada devido às trocas hormonais, né, que ocorrem durante a gestação, e até mesmo um sentimento de tristeza. As mães acabam relatando que a gente denominou como baby blues no período do pós-parto, né, uma falta de questões hormonais ou até de aspectos psicossociais. É todo um movimento que a mulher precisa fazer para se rever, né, como mulher, qual que é o papel dela nessa nova configuração familiar. E aí existe, sim, uma série de estresse, cansaço, pela mudança de rotina, pelos cuidados que o bebê necessita. Então, o que a gente gostaria de afirmar aqui? Que existem, então, sim, essas condições que a gente espera, até consideraria normal dentro de alguns limites, mas que a gente deve evitar tudo aquilo que se prolongar, aqueles sentimentos intensos, frequentes, que interferem nos cuidados com o bebê, que geram prejuízo, né? Às vezes a gente ouve a mulher relatando que não está comendo, não está tomando banho, não está fazendo seus cuidados básicos, e aí são sinais de alerta. Claro que sempre em conversa com o seu médico, com
o médico de referência, o médico da família, né, ou se possível, um médico psiquiatra, psicólogo, sempre que sinais de alerta surgirem. Pedimos também que as famílias estejam atentas, né, e a Unimed em si está aqui para dar esse suporte, tanto que a gente tem o nosso programa de gestantes, como você citou antes, iniciaremos com um novo ciclo agora no dia 12 de junho, e a partir daí teremos uma série de palestras que é aberto ao público, todos estão convidados. Concomitante a isso, temos avaliações nutricional, psicológica, de educador físico, exercícios orientados para clientes Unimed. Então, a gente vem também com esse convite hoje e a gente vai estar aqui auxiliando a fazer essa avaliação. O que esperar, o que é o natural, né? E o que se torna preocupante. E a partir daí, a gente tem uma série de tratamentos. Então, a principal prevenção, acredito que seria estar atento, se observar, o autoconhecimento. Claro, ter os nossos momentos de individuação, de descanso, de lazer, né? Pessoas que já têm histórico pregresso de doenças mentais, seja na família ou a própria mãe, também estar sempre em conversa com os profissionais que estão fazendo o seu cuidado, e assim a gente vai conseguir prevenir muita coisa. A Unimed trabalha muito em cima de prevenção, doutor, justamente pensando que cuidar da saúde lá na frente pode se tornar muito caro. É com esse enfoque total que a Unimed trabalha? O mundo inteiro hoje não suporta mais o custo ao atendimento da saúde, porque nós não temos atendimento à saúde, nós temos atendimento à doença. Então, a proposta de uma medicina reativa, ela é extremamente cara, de resultados que às vezes parecem assustadoramente animadores, mas que chega, por exemplo, aos Estados Unidos, que gasta 13,6% do PIB americano. Isso significa 13 trilhões de dólares por ano em saúde. Isso significa quase 3 vezes o PIB brasileiro é gasto nos Estados Unidos em saúde. Que loucura. E não tem os melhores resultados. Então a gente tem olhado para isso, porque muitas dessas patologias são preveníveis se a gente começar a atuar precocemente, lá atrás. O que a gente gostaria que ficasse claro para quem está nos ouvindo é acabar com o preconceito. Tem problema, busque ajuda. Veja, por exemplo, uma mãe que não está deprimida, mas é uma mãe ansiosa, é uma mãe insegura. Sim. É uma mãe que não consegue deixar o bebê dormir porque está preocupado se ele está bem, se ele não está bem, acorda o bebê, levanta de noite, vai lá, acorda o bebê porque está com medo, que ele não está respirando direito. São mães que não dão sossego, são mães que são aparentemente maravilhosas, são hipercuidadoras, elas são sufocantes, elas bloqueiam, elas dificultam o desenvolvimento da criança. Porque tem a maternagem negligente, mas tem a maternagem sufocante, que é a hiperativa. Isso é pela insegurança da mãe, é pela ansiedade que ela tem. Então, ela tem que procurar ajuda, porque ela não está ajudando esse bebê. Esse bebê tem que liberdade, ele tem capacidade de se desenvolver. Ele não consegue ter autonomia, ele não consegue se cuidar, mas ele tem toda a capacidade de se desenvolver. Agora, se eu estou toda hora sufocando, eu não vou permitir a ele que ele se desenvolva, que ele cresça, que ele vá se humanizar. E aí eu tenho lá na frente quem? Um indivíduo inseguro, um indivíduo ansioso, que são doenças que estão se multiplicando. Então, não tenha preconceito, não tenha medo de, se for necessário, usar um medicamento. Entendeu? Faz a terapia, vai fazer tudo o que for possível. Se é necessário, medica. A doença é sempre pior do que o remédio. Havia um conceito de que as drogas para depressão, para ansiedade, etc., usadas na gestação ou usadas no período pós-gestacional, poderiam prejudicar o bebê. Não prejudicam. Procure um especialista que vai indicar uma droga segura, existem drogas testadas, e trate, porque a doença será sempre pior do que o medicamento. E o que mais prejudica são hábitos errados, alimentação errada, álcool, falta de atividade física, isso sim. Tudo vai ter reflexos lá na frente, tudo vai ter. Por exemplo, se eu tenho uma alimentação inadequada, eu tenho um ganho de peso exagerado na minha gestação, vai nascer um bebê bonito, grandão, até acima do peso. Risco lá na frente de ter doença cardiovascular, de ter câncer, de ter hipertensão e diabetes. Se eu não me alimento adequadamente, meu bebê nasce pequeno,
Eu estou comendo muito pouco porque eu estou cuidando de mim. Eu não quero ganhar peso, estou com medo de estria, estou com... E aí são os preconceitos que cada um tem, as coisas de cada indivíduo. Aí esse bebê vai nascer muito pequeno. Ou às vezes uma gestação de muito estresse, de muitas coisas, e eu vou ter um bebê prematuro. Todas essas crianças têm maior risco para doenças crônicas lá na frente. Verdade. Isso está absolutamente comprovado. Então, se a gente puder diminuir, minimizar ao máximo esses eventos, nós estamos ajudando e muitíssimo, né, a essas pessoas que agora estão sendo geradas, que vão nascer, vão ser cuidadas, vão se tornar adultos daqui a 20 anos, daqui a 25 anos, e vão ser, obviamente, indivíduos mais saudáveis e com menos chance de ter doenças crônicas. E para a gestante, ela pode comer um pouco de tudo, mas desde que tenha esse controle, então? Um pouco de tudo e de tudo um pouco. Isso aí. Os excessos realmente não estão abertos para ninguém, mas para a gestante menos ainda. Menos ainda. Quero agradecer a presença da Raeli aqui no estúdio da TV Erechim, acompanhada do Dr. César, que sempre que vem é uma aula para a gente. E agradecer ao Unimed Erechim por nos proporcionar essa troca de conhecimentos e a você, telespectador, que nos acompanha e que aproveita todas essas informações e aplica na sua vida. Então, muito obrigada a vocês e uma boa noite a quem está nos assistindo. Santa Mônica disponibiliza exames de ressonância magnética em equipamento de última geração. Também conta com carro de anestesia em exames de média e alta complexidade em adultos claustrofóbicos e pediátricos. Santa Mônica Imagem, confiança no diagnóstico. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed.